Fala Convictus, eu sou o Marcelo e você está no Convictus BR. Pessoal, no vídeo de hoje vai ser um vídeo mais direto. Que surgiram muitas notícias nos últimos meses, né? E tem deixado a gente muito preocupado, sobretudo com a situação do cristianismo aqui na América Latina. Eu acho que vocês viram como é que está na situação da Nicarágua, né? Isso não passa muito na mídia tradicional, mas existem ainda alguns canais, alguns veículos da mídia tradicional falando sobre isso, né? Então a gente tem visto alguns absurdos, né, do presidente contra a população cristã, certo? Principalmente contra os católicos, mas também agora contra os evangélicos, né? Mas antes, pessoal, da gente ir para o vídeo, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, certo? Dá o seu like, compartilhe esse vídeo com quem precisa ver, com quem precisa ouvir esse tipo de conteúdo, tá? É um conteúdo bastante edificante, conteúdo de sinais dos últimos dias, né, que a gente está vivendo, e a igreja precisa acordar para o que está acontecendo diante dos nossos olhos hoje em dia, né? Então, pessoal, sem mais enrolação, eu vou espelhar aqui a minha tela para vocês, tá? Esse daqui é um site da BBC, BBC News Brasil. E olha aqui o que é que eles estão falando. Essa notícia é do dia 25 de agosto de 2022, né? Então, esse tipo de perseguição já está acontecendo há um bom tempo na Nicarágua, né? Então olha aí, ó, Nicarágua, as ações do governo Ortega contra a Igreja Católica no país. Ó, a Polícia Nacional da Nicarágua acusou em um comunicado o bispo de Matagalpa, de 55 anos, de organizar grupos violentos incitando-os a realizar atos de ódio contra a população, causando um clima de ansiedade e desordem, perturbando a paz e a harmonia da comunidade, com o objetivo de desestabilizar o estado da Nicarágua e atacar as autoridades constitucionais. Acusações que o religioso nega, né? E olha aqui o que é que ele fala aqui mais abaixo. Alvarez era conhecido por denunciar violações de direitos humanos por parte do governo Ortega, cuja guinada autoritária tem sido alvo de críticas de instituições e organizações internacionais nos últimos anos. Pessoal, é muito sério a situação dos cristãos na Nicarágua, né? Então eu diria que da América Latina é o país onde os cristãos mais sofrem perseguição hoje em dia, certo? O que chama a atenção, né, é que eles acusam principalmente os cristãos, né, de serem agentes de desestabilização, né? E aí é muito fácil vocês que estudam a Bíblia, né? Aliás, todo cristão que estuda a Bíblia, a gente nota que é uma tática bem antiga, né? Você vê que Nero, né, acusou os cristãos de, por exemplo, de um incêndio, né? Justamente para poder perseguir os cristãos. Então, assim, a gente sabe qual é o tipo de governo que está hoje em vigor na Nicarágua, né? Da canhota a gente não pode falar muito, certo? Mas para que você entenda, eu vou colocar aqui no site da Portas Abertas, tá? Pessoal, falando nisso, né, o nosso querido irmão André, certo? Fundador do Portas Abertas, né? Essa instituição que apoia a igreja perseguida em todo o mundo, certo? Faleceu, né? Faleceu agora, se eu não me engano, no dia 27. E ele foi um dos grandes cooperadores
para a pregação do evangelho nesse século, né? Nesse século passado. Para quem não conhece a história dele, ele, em plena Guerra Fria, certo? Ele encheu um fusquinha de bíblias, né? E aí ele rodou aqueles países da cortina de ferro, certo? E aí conseguiu evangelizar muitas e muitas pessoas, né? E isso foi um feito em tanto, né? Porque existia, lá também era um governo comunista, né? Então existia uma grande perseguição contra a pregação do evangelho. E ele conseguiu driblar tudo isso, né? Numa história impressionante. E a gente consegue ver o legado dele até hoje em dia, né? Tanto é que ele ficou conhecido como contrabandista de Deus, né? Mas vamos dar prosseguimento aqui. Olha só, como é a perseguição aos cristãos da Nicarágua. Sob o comando do presidente Ortega, as igrejas e cristãos são vistos como agentes desestabilizadores, o que torna alvos de intimidação, assédio, vigilância e ataques. Essa situação não os impede de denunciar as injustiças e as violações aos direitos humanos cometidas pelo governo. O período eleitoral e o reajuste do quadro legal são usados como um pretexto para aumentar as restrições às igrejas e aos líderes cristãos que exigem publicamente o respeito ao Estado de Direito, especialmente durante o período das eleições, e que tem ajudado os maiores necessitados, incluindo aqueles considerados oponentes do partido no governo, a Frente Sandinista de Libertação Nacional. Sabe? Aqui ele vai falar mais sobre as pessoas que perseguem os cristãos lá na Nicarágua. Olha só, presta atenção aqui. O termo tipo de perseguição é usado para descrever diferentes situações que causam hostilidade contra cristãos. Os tipos de perseguição aos cristãos na Nicarágua são paranoia ditatorial, opressão comunista e pós-comunista, e corrupção e crime organizado. Pessoal, é muito sério. É muito sério. Eu ainda vejo, eu não sei como é que pode, eu vejo aqui cristãos aqui no Brasil ainda defendendo esse tipo de coisa, defendendo esse tipo de regime. Sabemos que a Bíblia, aliás, as ideias desse tipo de regime são totalmente contrárias ao que a Bíblia prega, né? São como água e o óleo, não vão se misturar jamais, né? Tem gente que se ilude com isso ainda, né? Aqui ele vai continuar a falar. Ó. Já as fontes de perseguição são os condutores / executores das hostilidades, violentas ou não violentas, né? Contra os cristãos. Geralmente são grupos menores, radicais, dentro do grupo mais amplo de adeptos de uma determinada visão de mundo. As fontes de perseguição aos cristãos na Nicarágua são oficiais do governo, partidos políticos, grupos paramilitares, grupos de pressão ideológica e redes criminosas. Então, pessoal, vai vendo, viu? Vai vendo. Cara, e é louco pensar que isso está acontecendo aqui do lado, pertinho, né? Então, assim, a gente está vendo, né, a cada dia que passa a gente está vendo uma espécie de anticristianismo, né, que vem se desenvolvendo. A gente vê em algumas partes da Europa, né, também, hoje em dia, mas aqui na América Latina está atingindo um pico, né, absurdo. Então, assim, não pense que por conta do Brasil ser o maior país cristão do mundo, não pense que isso não possa vir a ocorrer no Brasil, né? Então, pelo contrário, a cada dia que passa a gente vê
o nível da maldade, né, o nível dos absurdos aumentando em todo o mundo, né? Então, e principalmente estimulada por uma campanha anti-valores cristãos que temos hoje na grande mídia, né? Aqui, deixa eu mostrar para vocês, né, outro artigo aqui, ó. Esse site aqui é Terra Brasil Notícias, né? A perseguição aos cristãos na Nicarágua. E olha só quem é que está aqui na foto junto com o Daniel Ortega, né? Inclusive esse senhor aqui já deu várias declarações, né, apoiando amplamente o regime ditatorial de Ortega, né? Para quem não lembra aí, ele chegou até a falar, olha, se Angela Merkel ficou vários anos lá no poder, por que Ortega não pode, né? Simples, pessoal, é porque Ortega é um ditador, né? A população sofre nas mãos de Daniel Ortega, né? Mas aí a gente vê que todo esse mundo maravilhoso, né, que a esquerda prega, e de fato não acontece. Quando ela consegue chegar plenamente no poder, né, acontecem esses absurdos aí pelo mundo, né? A perda de liberdade é absurda, né? Olha aqui mais um relato, né? Ronel Lopes, 43 anos, nasceu em Esteli, a cerca de 150 quilômetros ao norte de Manágua, capital da Nicarágua, ano em que a esquerda chegou ao poder por meio da Revolução Sandinista. Momentos de sua vida foram bastante conturbados. Testemunhei a opressão da década de 1980 contra as pessoas e contra a igreja, contou Lopes. Vi boa parte da destruição do meu país naquele tempo. Quando eu estava na escola, tinha medo de os militares virem atrás de mim, desabafou Lopes ao recordar-se dos tempos de estudante na capital. Segundo ele, durante muitos anos, teve de conviver com uma guerra intensa, pessoas baleadas e viu até mesmo amigos e familiares serem mortos pelos sandinistas, né? Então, sabe, gente, é uma coisa triste, né? Triste ver que as coisas só pioram através dos anos, né? A gente tem uma matéria aqui também, ó, matéria aqui do G1, tá? Milagre, né? Matéria do G1. A polícia da Nicarágua proíbe procissão católica em repressão à igreja no país, né? As relações entre a igreja católica e o movimento da Nicarágua têm sido tensas desde que a igreja tentou servir como mediadora em 2018, após uma proposta de seguridade social apoiada por Ortega provocar protestos em todo o país. A polícia da Nicarágua proibiu uma procissão católica na capital Manágua no sábado 13, citando motivos de segurança interna, informou a arquidiocese local. Nesta sexta-feira, a pressão sobre a igreja no país se intensificou neste ano. Em resposta, a arquidiocese pediu que os fiéis passem a sexta-feira em oração e jejum e que compareçam à missa na Catedral de Manágua. No sábado, pulando a procissão que deveria ser uma cerimônia de encerramento para o Congresso Mariano do país e a despedida da imagem portuguesa da Santa Nossa Senhora de Fátima. Pessoal, e eu vou dizer uma coisa para vocês, só tende a piorar, né? Só tende a piorar. A gente está com uma notícia que saiu agora há pouco, ó. Esse daqui é o Pleno News. Olha só, Nicarágua proíbe cristãos de celebrar o Dia da Bíblia nas ruas. Tá entendendo que você, num regime como esse, você perde totalmente a possibilidade de crença, né? de pensamento. Você tem que pensar como eles, você tem que agir como eles.
você tem que adorar o que eles adoram, né? Na verdade, não existe uma liberdade de pensamento num regime como esse. É absurdo, gente. Ainda tem gente aqui, ainda tem cristão que apoia, né, governos de esquerda, né? Ó, tanto católicos quanto evangélicos foram impedidos pelo regime de Ortega. Eles estavam comemorando, né, o aniversário da tradução da Bíblia para o espanhol em algumas partes do país. Olha aqui que louco, né, cara? Ó, no caso da Igreja Católica, as paróquias dedicadas a São Miguel Arcanjo, em Manágua, e São Francisco de Assis, em Camoapá, informaram que não poderão celebrar as procissões devido a uma proibição por parte das autoridades. Recebemos uma notificação das autoridades policiais de que não é permitido realizar nenhuma atividade fora da paróquia, explicou a paróquia de São Miguel Arcanjo, em Manágua, em sua conta do Facebook. Um meio de comunicação usado pela Igreja Católica na Nicarágua após o fechamento de pelo menos 9 emissoras de rádio e 3 emissoras de televisão, e o bloqueio da emissão do canal católico. Triste, né, pessoal? É triste a gente ver a transformação de um país, né, de um país que tinha uma certa liberdade até então, em um país que rechaça, né, os valores cristãos, né? Um regime que impõe, né, com a sua autoridade justamente uma espécie de barreira contra esses valores, né? E o pior é que, se continuar assim, a gente não sabe onde é que vai parar, né? Não só na Nicarágua, mas é um movimento que está se espalhando aqui na América Latina, né? É triste, pessoal. Realmente é triste, certo? Vamos orar pela Nicarágua, né? Aqui no Brasil a gente está em semana de eleição agora. Vamos orar pelo Brasil, tá? Para que o Brasil não venha a entrar nesse mesmo caminho, certo? Que a Nicarágua está se afundando agora, né? Então que Deus possa nos proteger, que a nossa nação ela possa ser uma nação livre, né? Para dizer o que pensa, para acreditar no que quiser, certo? Então, que a gente está lutando hoje, né? A gente sabe o que é que está acontecendo e a gente está lutando hoje para que nós tenhamos liberdade de pregar o Evangelho, né? De defender o Evangelho no futuro, certo? Então, não seja omisso, certo, hoje, para que o Brasil não venha a virar uma Nicarágua como a gente vê nos dias de hoje, tá? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Hoje é só isso. Se você gostou do conteúdo, apoie o canal dando seu like, inscreva-se, tá? Comente, compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam realmente ver essa mensagem, que precisam escutar essa mensagem, né? Para pessoas que ainda defendem esse tipo de regime, certo? Então, que você possa apoiar a gente compartilhando esse vídeo, tá? Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Vamos ficar em oração essa semana, tá? E vote com consciência no domingo, tá bom? Eu vou lá. Tchau, tchau. Estejam convictos e que Deus abençoe a todos.